Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, edição de quarta-feira, e hoje temos os nossos convidados para lançarmos um olhar ao atual cenário político, tanto que o país está a viver. A Assembleia da República aprovou hoje, na generalidade, as propostas de leis que estabelecem o quadro jurídico para implantação das autarquias locais e eleição dos titulares dos órgãos. E é sobre este tema que eu recebo a esta altura Alfredo Magomice e Filimão Soares para juntos olharmos para que impacto é que isto terá, que passos serão dados, portanto, no cenário político, eleitoral do país. Era suposto que a esta altura tivéssemos também um representante do MDM, mas até agora ainda não deu qualquer sinal de vida, e vamos mesmo arrancar com o programa desta forma. Começo por si, Alfredo Magomice, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Hoje a Assembleia da República esteve reunida, aliás a sessão extraordinária, hora antes interrompida, foi retomada hoje e com grandes aprovações. O que é que isto significa? Muito obrigado. Permita que antes use da oportunidade para agradecer a Deus pela vida e de ter o privilégio de falar para os moçambicanos. Agradecer também à STV pelo convite, e também é um privilégio falar para os moçambicanos e para os demais por via deste canal. Saudar a si e ao colega Soares do painel. Começar por dizer que hoje é um dia em que o mundo recorda a memória de Nelson Mandela, sim. Que hoje completaria esse ano se estivesse vivo. Um homem que lutou pelas liberdades fundamentais da humanidade no seu todo, deu a sua vida, deu a sua inteligência para que o mundo, e de forma particular a África do Sul, esteja como é hoje. Um homem que revelou a sua grande capacidade de perdão, capacidade de aglutinadora e, sobretudo, de sacrifício pelos mais nobres interesses dos povos e, como eu disse, de forma particular para a África do Sul. Eu acho que é uma pessoa que merece continuar a ser estudada para a transformação das mentes, para a transformação dos corações e, sobretudo, a forma de liderança e de visão daquilo que se pretende para um país. Ora bem, coloca uma questão pertinente, importante, que tem a ver com a aprovação das leis que vão viabilizar, de forma particular, a realização das eleições autárquicas, ora convocadas para 10 de outubro de 2018. Estas aprovações decorrem ou resultam ou são consequentes da revisão pontual da Constituição, feita há dias ou meses atrás, em que introduzia grandes alterações sobre a forma de eleição dos presidentes, dos governadores, que introduziu a eleição dos governadores provinciais, a eleição de administradores, e modificou de forma substancial a forma de eleição dos dirigentes e dos órgãos locais do Estado. Portanto, feitas aquelas alterações a nível constitucional, era imperativo ou era forçoso que as leis ordinárias que gerem ou que permitem a realização das eleições fossem também mexidas. Essa é a razão pela qual foi convocada há um mês atrás uma sessão extraordinária que, de forma que não percebemos, ela foi abortada e reconvocada para hoje e amanhã. Quanto a isso, a minha bancada, a bancada parlamentar da Renamo, esteve sempre disposta e disponível para que assim fosse, porque, como sabemos, estas aprovações resultam de um consenso ou de consensos alcançados entre o já falecido Presidente da Fonte da Câmara e o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Portanto, era de esperar que assim fosse. Portanto, quanto a isso, podemos congratular a todos os moçambicanos
Nisto não há paternidade, são todos moçambicanos que saem a ganhar, porque na verdade está a trazer mudanças para aquilo que se pretende, para que a governação esteja cada vez mais próxima do cidadão, para que o poder, para que a decisão esteja mais a ser exercida ou mais próximo do povo moçambicano. Portanto, não há aqui bancadas ou esta aquela, como podemos dizer, não há aqui vencedores, não há perdidos, não há vencidos, mas o país no seu todo sai a ganhar. Estamos a construir, nós somos uma geração privilegiada que está a construir um Estado novo, que se pretende que seja moderno, como eu disse, que se aproxime aos valores que podemos ver aqui do nosso vizinho África do Sul, que, afinal de contas, torna-se efetivamente independente muito mais tarde do que nós, mas já está a passos muito mais avançados em termos de democracia efetiva e, sobretudo, a justiça dos seus atos, como tem sido. Portanto, de congratular, apesar de tarde, a Assembleia da República pelo seu papel, os deputados todos das três bancadas, somos todos unânimes em viabilizar estas duas leis à partida, que deviam ser três. Quanto a isso, Moçambique está de parabéns e continuamos a construir este Estado moçambicano, porque só nós é que podemos fazer isso, só nós é que podemos ditar os destinos do nosso país. Como eu disse, reitero, não há paternidade e muito menos é aceitável que haja aqui quem pretende puxar, como se diz, entre aspas, a brasa para a sua sardinha, e é inaceitável também que haja oportunismo, quer político ou de outra índole, para chantagear este processo que em si já está nos carris a correr para que se efetivem as eleições. Podia começar assim. Obrigado. Tá. Quem faz parte deste espaço também é Filipão Soares. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Houve hoje sinal de reatamento desta sessão extraordinária e com aprovações já em avanço. O que é que isto significa para o cenário político moçambicano? Boa noite a todos os telespectadores desta privilegiada televisão, a STV. Saudar o colega do painel, o deputado Magunis, assim também. E por via de vocês os dois, a todos os demais moçambicanos. Portanto, eu penso que o ato que nos foi dado a constatar hoje, protagonizado pela Assembleia da República, é um ato nobre para todos os moçambicanos. Se quisermos, é um ato consequente na forma de agir da Assembleia da República, e refiro-me particularmente na forma de agir por parte da bancada parlamentar da Frelimo, que faz jus às responsabilidades que tem enquanto bancada maioritária, enquanto bancada do partido que constitui o governo, enquanto bancada do partido onde o presidente é também o presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, a quem devemos congratular e saudar pela forma metódica como tem estado a conduzir o processo da construção da paz efetiva em Moçambique. Se nos lembrarmos, até por uma questão de alinhamento, que nem todas as pessoas acompanham isto a par e passo, vão aparecendo situações aparentemente de forma episódica e que por vezes são difíceis de interpretar. Alguém pode não ter percebido da lógica da sequência que estas matérias têm tomado. Se nos lembrarmos, era suposto que esta extraordinária já tivesse tido lugar e ela não teve lugar na altura. Houve o condicionalismo colocado por parte da bancada parlamentar da Frelimo, no sentido de que era preciso que se respeitasse um cronograma em termos de resultados a produzir no âmbito da conversa entre Sua Excelência o Presidente da República e o líder da RENAM, então falecido. E havia depois a discussão de saber se havia ou não havia cronograma, o porquê da não convocação da extraordinária em tempo, o porquê do condicionamento da realização da extraordinária ao avanço dos passos que se sabia que estavam sendo tomados, e nessa altura não se percebeu. Entretanto, agora, felizmente, já há lucidez para muitos de nós, conseguimos constatar, afinal, que havia uma lógica por detrás da não ocorrência da extraordinária naquela altura. A questão é que, no âmbito do cronograma que sabe que existe, havia passos que tinham que ser dados, que combinados com as sessões da Assembleia da República, nomeadamente as sessões extraordinárias, conduziam todas elas para o mesmo resultado, confluíam para um fito comum, que é a questão de haver sinais claros por parte da RENAMO
de que vai continuar a dar o seu contributo para a construção da paz e nos termos em que estava a decorrer a conversa. A prova disso é que, logo após esta conversa entre Sua Excelência o Presidente da República e o Coordenador da RNAMO, tomamos conhecimento de que afinal já vai haver, em tempo recorde, portanto, a entrega de uma lista dos homens armados da RNAMO para os devidos efeitos, nomeadamente a questão da desmobilização, desmilitarização e o início do processo de integração. Portanto, começamos a ter outra vez o comboio nos seus verdadeiros caris e as coisas a caminharem normalmente. Portanto, da mesma forma que eu congratulo a Assembleia da República como um todo, as 3 bancadas parlamentares que nós temos neste momento, nomeadamente a Frelimo, o RNAMO e o MDM, quero congratular antes a postura do chefe de Estado pela forma consequente como tem estado a conduzir o processo da construção da paz em Moçambique. Portanto, há elementos que devemos ter muito cuidado para percebê-los, há uma lógica na sequência desses atos, não podemos, por assim dizer, que a Assembleia da República ou a bancada parlamentar da Frelimo não terá concordado com a convocação da extraordinária por mero acaso. Afinal, agora constatamos que há uma lógica que está sendo seguida. Prova disso é este encontro que acontece na Beira, é a convocação da extraordinária, é esta unanimidade na aprovação destas leis, destas propostas de revisão, pelo menos na generalidade, e estamos a caminhar normalmente para que o calendário político não tenha de ser efetivamente alterado por qualquer tipo de desentendimento. Portanto, no fim do dia, o que nós temos é todo um conjunto de bancadas a perceberem da lógica do diálogo que vinha acontecendo em Sua Excelência o Presidente da República e o líder da RNAMO, que agora está sendo continuado com o coordenador da RNAMO. Agora, não pode também, aproveito associar-me ao meu colega de painel, que efetivamente não podemos deixar que apareçam oportunistas que até já estavam a parecer oportunistas, nomeadamente aqueles que procuravam negar da existência de um cronograma em termos de resultados na conversa que está a acontecer entre Sua Excelência o Presidente da República, agora com o coordenador da RNAMO, na sequência do trabalho que vinha sendo feito pelo falecido líder da RNAMO, e que apareciam, por assim dizer, a tentar encostar a bancada da Frelimo à parede. Como quem diz, a bancada da Frelimo estava a inviabilizar todo um curso de trabalho e foram trazidas muitas teses à mesa, nomeadamente não se pode condicionar o trabalho da Assembleia ao diálogo político, porque o debate político ou o diálogo político está a acontecer a um alto nível. Há um nível em que está a acontecer o diálogo político, sim senhor, mas este nível não está, por assim dizer, descoordenado com o trabalho que está sendo feito na Assembleia da República. Não nos esqueçamos, a bancada da RNAMO que está na Assembleia da República tem como seu líder, não é, o atual coordenador da RNAMO, que eu suponho que ela assume as responsabilidades e poderes que tinha o então falecido líder da RNAMO. Acontecendo a mesma coisa com a bancada da Frelimo e a bancada do MDM. As bancadas estão lá em representação de certos partidos. Há comandos partidários que determinam qual é que deve ser o curso de trabalho de uma bancada. Portanto, elimina-se agora aqui, para quem tivesse dúvida, a tese falaciosa segundo a qual havia uma certa discordância entre a atuação da bancada e a atuação do presidente Filipe Jacinto Nhusse enquanto presidente do partido Frelimo. Isso era falacioso, ainda bem que se esclarece agora que há digamos, uma atuação consequente naquilo que tem sido o posicionamento de Sua Excelência o Presidente da República enquanto presidente do partido e aquilo que tem sido a atuação da sua bancada. Afinal é verdade que havia um cronograma, afinal é verdade que a esta altura em que tinha sido feita a aprovação da revisão da Constituição, era suposto que já houvesse resultados, já houvesse sinais por parte da RNAMO. Afinal, era tudo isso verdade. Prova disso é isto que estamos a ver em muito pouco tempo e a ser viabilizado pela simplicidade, pela entrega e abnegação de Sua Excelência o Presidente da República. O encontro da Beira só prova o comprometimento de Sua Excelência o Presidente da República. A paz efetiva, a qualquer custo, tem que ser construída. Este reatamento da sessão extraordinária, este género de desbloqueio feito entre o Presidente da República? Não tenho dúvidas, eu olho para as coisas de forma sequenciada. Não teria sido convocada esta sessão extraordinária, ou ainda que fosse convocada, ela não teria este curso que está a ter, enquanto não tivessem sido desbloqueadas determinadas situações que tiveram ocasião de serem desbloqueadas na conversa que terá havido na Beira entre Sua Excelência o Presidente da República e o atual coordenador da RNAMO. Portanto, é consequente, é uma lógica. Portanto, só a menção à questão da disponibilidade da RNAMO a entregar a lista e que anima, por outro lado, o Poder Legislativo a prosseguir com o seu trabalho, significa que os sinais de que se estava à espera que viesse do lado da RNAMO, para que se percebesse que está-se a caminhar numa lógica de seriedade neste processo, já estão aqui. Portanto, não haveria sentido, caso a Assembleia da República não aceitasse reunir agora em extraordinária, quando afinal os sinais de que se estava à espera já estavam a ser dados. Ok. Alfredo Magomice,
Um dos maiores debates na aprovação desta lei é que muda-se o figurino eleitoral deste processo que se avizinha. Até que ponto é que este novo figurino, até que ponto é que este novo modelo vai conferir maior transparência do escrutínio? Tá bom, ok. Bom, eu vou para lá, mas permita antes que, ainda bem um colega do painel tocou num assunto que eu, a partida, não queria falar dela, que é a questão do bloqueio da sessão extraordinária que abordou há meses atrás. E nesta matéria e na posição em que nós estamos aqui, eu tenho muitas dificuldades de discutir e apresentar, aliás, de estar aqui a fazer uma discussão que possa contribuir, porque compreendo que o meu colega do painel não tem a informação necessária suficiente para discutir estas coisas, porque ele, enquanto ele espreita, eu vivo a coisa. Se recuarmos no tempo, a quando do início das negociações, a Renamo ia com 4 pontos das negociações. E era o desejo da Renamo que estes todos os 4 pontos fossem transformados, as discussões, os resultados dos acordos, fossem todos transformados em lei e depositados na Assembleia da República para sua aprovação. Debruçados os primeiros passos de discussão, ficaram de fora 2 pontos e restaram na mesa de discussão 2 pontos. O da descentralização, que até era a questão das autarquias locais, e questões militares. Mais tarde, o governo pediu para que houvesse separação. Se lembra, o presidente Nunes apareceu muitas vezes em discurso a dizer que era preciso separar matérias de índole política e matérias de índole técnica. Não é? E isso ele propôs na mesa de diálogo para que o assunto de descentralização fosse tratado como um assunto político e caberia à Assembleia da República para a sua finalização e devidos acompanhamento. E assuntos relacionados com assuntos militares eram apenas de natureza técnica, porque tem a ver, não havia necessidade de novos instrumentos, porque tem a ver apenas com a operacionalização. E assim concordamos. Nós assim o fizemos, assim aconteceu. É verdade que durante a discussão do processo de descentralização também discutiam de forma, diria, tangencial também o assunto das questões. Me estou a falar do malogrado socialista do presidente da Câmara e o presidente Nunes. Tal que quando foi aprovado, quando foi acordado a questão o ponto da descentralização, já havia avanços significativos na matéria referente a assuntos militares. O assunto de lista não é novo. A questão que se colocou sempre foi: a lista pode ser feita a qualquer momento, mas a questão não é lista. Eu, quando listo as pessoas, tenho que saber para onde é que vão as pessoas, quais são os cargos que estes vão ocupar. É verdade que há muito tagarelismo que anda por ali e pessoas que manipulam coisas e ideias de forma leviana, sem perceber na profundidade como que estas coisas acontecem. Já o presidente da Câmara, em vida, já havia o acordo sobre a entrega das listas e até dos nomes. Eu digo que tenho muitas dúvidas de falar este assunto com o colega aqui, porque ele ouve dizer, não é? Mas eu, em algum momento, compreendo o dossiê. Mas, como devemos saber, neste momento, estamos num momento político em que todos os dividendos políticos, quando vierem, melhor é. Sabe-se, a partir daqui, a Frelimo não tem discurso político, tendo em conta o grau de desgaste em que está. E o que resta a Frelimo é apenas, como sempre, criar insinuações para se falar de guerra, para se falar de desestabilização, para se falar de arma. Esse é o discurso que a Frelimo tem. Razão pela qual, à luz do dia, tenta atirar poeira, areia para a cara das pessoas falando de desmilitarização. Tudo bem, a Renamo sempre esteve disposta para isso, desde 1994, depois das primeiras eleições. O mais interessado para que a Renamo fique com as armas que tem é a própria Frelimo.
porque é a Frelimo que nunca tratou de forma séria os assuntos relacionados com a integração dos homens da Renamo. Não tendo discurso, a Frelimo inventou o que inventou, e nós temos tudo bem. A Constituição já foi revista, tinha sido já publicada. E é constitucional que quem garante a aplicação da Constituição da República é o Presidente da República. Ficou, na verdade, uma vergonha, ficou, na verdade, passa a expressão, um mal-estar dentro, para todo um cidadão de bom senso, um Presidente da República que promulgou a Lei 1/2018, que aprova a revisão pontual da Constituição, para dias seguintes ou dias, instruir a sua bancada para viabilizar a aprovação das leis ordinárias que pudessem acomodar a revisão feita. E para qualquer cidadão atento, deu para perceber que houve aqui não falaria aqui de bicefalia, mas há aqui uma percepção clara de que há muitos setores que discordam na forma como algumas coisas andam dentro do Partido Frelimo. E isso levou até que o Presidente da República cometesse o erro que cometeu. Falado bem dito, o Presidente da República cometeu um erro político, cometeu um erro gigantesco para aquilo que esperava-se e naquilo que ele tem dito. Daí que, posta a consciência, e eu acho que ele percebeu, achou que tinha que encontrar uma forma de recuar. A ida, o encontro de Sofala não nos surpreendeu. E diga-se de verdade que não trouxe nada do que não havia sido acordado antes da sessão extraordinária. Foi apenas para, na altura, os assuntos eram, diríamos, não de consumo público, mas o Presidente da República já sabia. A Renamo, na mesa das negociações, foi colocando sempre as questões pertinentes para que o calendário de integração dos soldados da Renamo nas Forças Armadas, na Polícia e no CISE, seguido de desmobilização e integração social, assim fosse feito. Não há nada do que foi feito dele que era novidade. Tudo já havia sido combinado, até a maior parte, mas o Presidente da Câmara em vida. Mas nós percebemos que, como o Presidente da República sabia que não tinha muitas escolhas, teve que fazer aquele sacrifício que foi bom, porque percebemos que houve a serenidade de perceber do qual tamanho era o erro ora cometido. De maneira que nós estávamos serenos, estávamos atentos para ver até que ponto iríamos para as eleições sem que o passo que hoje e amanhã será dado. Mas também permite aqui que diga e discuta-se que reiteramos que não há aqui qualquer relação entre as matérias ligadas à descentralização e as matérias ligadas a assuntos militares. O assunto militar é um assunto complexo e vem desde os acordos de Roma. E este assunto, para qualquer cidadão moçambicano de bom senso, qualquer cidadão moçambicano que compreende a natureza das matérias ligadas com unificação dos exércitos e integração, são matérias que têm que ter, há passos próprios que devem ser dados, há acompanhamentos próprios que devem ser dados. Em nenhuma parte do mundo tu vais chegar hoje e dizer a um soldado, dê-me a sua arma. Ninguém faz isso. Então, há mecanismos que devem ser feitos que eu acho que o Presidente da República já compreendeu. Não se trata de negar, não se trata de adiar, trata-se de seguir o passo tal que este processo seja feito de forma eficaz e eficiente para que não voltemos a cometer ou a cair no mesmo erro. Daí que há passos muito firmes, seguros, que devem ser dados.
É verdade que para se dar passos firmes e seguros requer tempo e há uma lentidão. Quanto a isso, nós não vamos cansar, vamos continuar a sensibilizar, vamos continuar a explicar, vamos continuar a dar a entender aos nossos irmãos de outro partido. Quanto a isso, eu posso começar por explicar ao colega Soares, provavelmente ele não compreenda muito bem estas matérias, que não se trata aqui de negar, mas trata aqui de darmos passos firmes. Estamos a falar de pessoas que têm as suas armas. Não é hoje que tu vais chegar a dizer, olha, até dia 10 entrega-me a sua arma. Não. Aqui a gente tem que haver aqui um trabalho de preparação psicológica, tem que haver aqui um trabalho do acompanhamento, da mudança da forma de vida. Olha, vais passar a ver sem arma, tem que ser assim, em vez de arma, vais ter que fazer isso. Quer dizer, para ele perceber que pode contribuir para o país e para ele de uma outra forma. Não se trata aqui de vencidos que capitularam. Não, Arnamo não capitulou. Arnamo está, de forma voluntária, querer contribuir para a paz. E para isso, o processo deve ser levado com seriedade. Concordamos e reiteramos que vai ser feita assim a integração dos soldados de Arnamo, mas temos que dar aqui passos seguros. E eu estou satisfeito porque o Presidente da República e muitos quadros da Frelimo já perceberam que o processo tem de ser assim. Não é aqui uma questão de Arnamo vai ameaçar aquilo. Desde o dia 27 de dezembro de 2016, nenhuma arma de Arnamo disparou uma única bala. Nenhuma única de Arnamo cometeu algum crime. Tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que trata-se aqui de uma organização séria, trata-se aqui de uma organização que tem seus objetivos e planos. De forma que nós vamos continuar a colaborar para que o país tenha a paz efetiva. Não se trata aqui de querer tentar chantagear a um processo de construção do país. Não. Os mais interessados disso somos nós, Arnamo. Nós é que temos irmãos, nós é que temos famílias que estão no mato, que não estão a viver bem. Nós é que estamos interessados que eles saem, mas devem sair com dignidade, devem estar integrados com dignidade. Então, era essa parte que eu queria dar. Voltando para a questão que coloca, é verdade que as leis, ora aprovadas hoje pela Assembleia da República, estão a se conformar com as alterações profundas feitas na Constituição da República, sobretudo na forma de eleição do órgão presidente do Conselho Executivo. Na lei antiga, o presidente era por si só o candidato, mas doravante o presidente passa a integrar uma lista e essa lista é que é votada. E a lista que tiver maior número de votos, essa lista é que vai indicar o presidente do Conselho Municipal, que já a própria lei já diz que é o cabeça, o número 1 da lista, este vai ser o presidente do Conselho Municipal. Portanto, são mudanças que resultam dos consensos alcançados entre o malogrado e o Presidente da República. Quanto a isso, temos que continuar a nos guiar. Como se diz, as leis estão para servir à sociedade, não ao contrário. Vamos continuar a trabalhar para que as leis sejam as mais eficazes possíveis naquilo que se pretende que seja. E sejam leis que tragam a justiça, acima de tudo. Não podemos viver em dogmas, temos que viver em leis que trazem a satisfação primária dos interesses da sociedade, não dos interesses políticos partidários. Tal que esperamos que amanhã seja aprovadas na especialidade e, por definitivo, para que possam se realizar eleições conformadas com a Constituição da República. Tá, Soares, quer rebater algum ponto aqui colocado? Não, quer dizer, não seria até para o meu benefício enquanto painelista, é mesmo para o benefício dos telespectadores, porque justamente onde nós estamos sentados hoje e num painel diferente em que a Arnamo era representada por um outro quadro, que foi dito de forma reiterada em programas anteriores que... Fala do último programa em que estivemos aqui?
penso que do último e do penúltimo, já não me ocorre agora qual é que foi, mas a pessoa que representava no painel, assim como o Sr. Manteigas, penso que eles foram unânimes na ideia de que não havia a necessidade de se falar de listas a esta altura, porque esse é um outro assunto, porque é um assunto que não deve ser misturado. A abordagem foi sempre esta, mas esta é a abordagem que se procura lançar aos olhos das pessoas nesta forma enganosa, como sempre soubemos que a Renamo fez as suas intervenções junto às pessoas, por várias vias, incluindo por via da televisão, como tem sido neste programa. Mas o fato é que, se as listas não fossem um problema, elas teriam sido apresentadas muito antes. Não podemos ignorar este ato consequente de se não convocar a extraordinária, sabiamente, pela discordância da bancada parlamentar da Frelimo, e depois acontece o encontro entre Sua Excelência o Presidente da República, Cordeiro da Renamo, é discutida essencialmente a questão da entrega das listas, e com isso obviou-se a marcação da extraordinária. E estamos aqui a assistir quais são os passos que têm sido dados. Portanto, a partir do encontro que acontece na cidade de Beira, quando Sua Excelência o Presidente da República está a caminho de Manica, mais uma presidência aberta, e abre espaço para que de forma muito contundente se encontre com o coordenador da Renamo para acertar questões fulcrais e que possibilitam, viabilizam a realização da extraordinária. Portanto, isto permite que qualquer um de nós tenha a capacidade de acompanhar o que afinal está sendo feito para a construção do processo da paz efetiva em Moçambique. Portanto, é falacioso pretender distanciar a conversa que aconteceu entre Sua Excelência o Presidente da República e o coordenador da Renamo ao fato de depois ter sido convocada a extraordinária e, sobretudo, ao fato de ela ter produzido resultados, digamos, de certa unanimidade, como nós assistimos hoje. O que significa que os comandos... Eu deixei-lhe falar, e deixei-lhe falar longamente. Só lhe peço que faça o mesmo, que depois vou me calar, vai retomar a palavra. Portanto, é melhor que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir isto pela minha voz, mas também tenham a oportunidade de acompanhar, porque a informação é pública, vocês têm passado a informação, e isto tem sido assim agora. Eu penso que é um erro político fatal não conseguir interpretar as ações de um Presidente da República a ponto de pensar que é um erro político o fato de a bancada parlamentar da Frelimo não ter concordado com a marcação da extraordinária, para que fosse dado um passo importante para a paz. Portanto, se há alguém que está num problema é um erro de interpretação da atuação política de um grande chefe de Estado. Portanto, onde os moçambicanos, na sua maior parte, encontram um ato nobre do chefe de Estado em aceitar ir à cidade da Beira, encontrar-se com o coordenador da Renamo para dar sequência àquilo que vinha conversando com o Dilo da Renamo. O representante da Renamo aqui no debate entende que houve um erro político. Veja a forma como continuamos a ter muita dissonância na interpretação de fenómenos políticos nacionais. Nós, moçambicanos de bem, entendemos que há um ato nobre por parte de Sua Excelência o Presidente da República. Da parte da Renamo, aquilo que é nobreza para os moçambicanos, para a Renamo em particular, é um erro político. Portanto, eu penso que aqui temos que fazer um grande exercício para aproximar os nossos irmãos da Renamo para aquilo que se pretende. Foi dito de viva voz que de 27 de dezembro do ano passado a esta parte, 2016, nunca mais foi cometido crime pela Renamo. Portanto, penso que a informação passou, está gravada, se tiver que se recuperar a peça, que foi, aliás, há pouco tempo, pode ser recuperada. Portanto, esta, digamos que é uma confissão extraordinária por parte do deputado Magunice, porque da voz de outros comunicadores da Renamo não tem sido ouvido de forma tão clara esta assunção dos atos criminais ou criminosos por parte da Renamo. Foi dito aqui, e eu aprecio bastante esta abertura. É este o nível de abordagens que revelam o reconhecimento das atrocidades cometidas pela Renamo ao longo dos anos, 40 e tal, esta parte, que vai permitir que, de coração aberto, os moçambicanos possam ensaiar o perdão que nós pretendemos que esteja na mesa nesta conversa que se tem com a Renamo. Não se pode agora empurrar o povo moçambicano para a ideia de que os nossos irmãos que estão no mato querem sair, querem vir a ver esta veia da cidade, como se tivéssemos sido nós, outros moçambicanos, a empurrá-los para aquela situação. Portanto, as pessoas que pegaram a arma fizeram de voluntária intenção ou foram coagidas a fazê-lo. Nós sabemos das pessoas que foram sendo, por assim dizer, violentamente recrutadas ou recolhidas das suas casas e de outros sítios e foram obrigadas a integrar as fileiras da Renamo. Portanto, nesta altura, ser a própria Renamo a querer mostrar-se solidária com aquelas pessoas é do exacerbado cinismo político. Nós é que estamos preocupados que aquelas pessoas que foram privadas de vir à cidade, seus filhos privados de vir estudar nas cidades, aquelas senhoras privadas de ir à escola e de acompanhar este movimento que é muito bem feito pelo nosso governo, de emancipar a mulher,
não é? De procurar trazer a mulher ao nível em que, pela nossa história da construção do nosso país, foi sendo relegada a um plano terciário. Aquelas mulheres que estão no mato por este incidente de terem sido violentamente recrutadas pela Renamo, tornadas esposas ou cativas de outras formas, não tenham tido, portanto, essas oportunidades. Quem está preocupado efetivamente em que aquelas pessoas saiam do mato, venham à cidade, somos nós outros na Renamo, porque se a Renamo assim o tivesse querido antes, tê-lo-ia feito. Portanto, não é hoje neste programa que se vai trazer este eufemismo, quer dizer, este sentimento solidário bastante cínico de que a Renamo está muito sentida porque aquela pessoa que tem arma não se lhe pode dizer, olha, entrega lá a arma, é preciso todo um processo. Nós estamos neste processo desde 92. A única coisa que é preciso dizer àquelas pessoas é, olha, a arma que tu tens nas mãos, ela tem que deixar de matar irmãos, de destruir infraestruturas públicas e privadas e ser entregue às forças oficiais do Estado. E você tem condições de idade, de formação e outras para ser integrado nestas forças ou para ser reinserido na sociedade moçambicana. Portanto, nós como moçambicanos, estamos preparados para muitos exercícios. A complexidade que devia ser referida aqui pelo meu colega do painel para a questão da integração, fora do problema de que aquelas pessoas têm armas. As armas não são daquelas pessoas de forma individual. Nunca nos coube, nunca sequer ouvimos dizer da ideia de que os homens armados da Renamo têm cada um uma arma a solo, portanto obedece às suas próprias vontades, dispara onde quer. Aliás, a prova de que houve sempre um comando e que as armas são da Renamo, distribuídas aos seus homens. É este comando que foi dado a 27 de dezembro que nos confirmam hoje que a Renamo deixou de praticar crimes em Moçambique. O que significa que as armas não são individualmente tidas, do ponto de vista de propriedade, olha a minha arma. Elas são da Renamo, entretanto detidas, do ponto de vista de posse, pelos homens armados da Renamo. Então não pode prevalecer, não pode prosseguir a versão segundo a qual não se pode dizer aquele homem, dá lá a tua arma. Nunca ninguém disse que devia ser este o processo. O processo da integração dos homens armados da Renamo é um processo que, para além de dever ser metódico, como já se pretendeu desde 92 esta parte, tem que ser um processo assumido pelo próprio Estado e de forma bastante séria, como está a ser. Dou-lhe só um exemplo, para perceber o lado da complexidade do problema que difere do lado que o meu colega apontava. Nós sabemos que o processo do ingresso e de desenvolvimento nas carreiras ao nível das várias disciplinas onde se pretende integrar os homens armados da Renamo é feito com base em leis. Há uma idade mínima para ingressar, há um nível de escolaridade para ingressar, há um conjunto de prémios que se vão recebendo, há um conjunto de classificações, há um conjunto de avaliações, de treinamentos, que vão levando a que o indivíduo saia daquele indivíduo raso quando entra e vai progredindo, passa dali por um escalão para o outro, até chegar aos outros níveis que se conhece. Não os tenho a decora, não sou da carreira militar, mas sei que existem oficiais do Exército, sei que existem polícias de determinadas categorias, mesmo ao nível do CISE, onde há muita insistência de que se devem integrar os homens da Renamo. Há lá também categorias. A pergunta que ficaria é, para que categorias é que entrarão aqueles que não tendo obedecido aos ditames legais do ingresso e da progressão? Para que categorias é que eles serão integrados? Repara que nós, como moçambicanos, de tanto que queremos a paz, estamos preparados para chamar tenente, para chamar general, para chamar oficial, a quem, sob o ponto de vista estritamente legal, não tem condições para esse efeito. Esta tem que ser a complexidade que tem que vir à mesa, e não a questão de querer remeter a nós moçambicanos para um problema criado pela própria Renamo, como se fosse o problema dos moçambicanos. Não foram os moçambicanos que criaram a Renamo em 76. E nem foi sequer vontade dos moçambicanos que a criou. Não nos esqueçamos, e eu repito e sempre tenho a oportunidade de falar, que as razões que são alegadas agora para os conflitos que nos têm sido impingidos nos últimos anos, não são as razões alegadas quando da criação da Renamo. Em 76, a justificativa da criação da Renamo foi uma. Quando nós evoluímos para a década de 80, Morte de Samora para cá, a justificativa da existência da Renamo foi outra. Depois da assinatura do Código Geral de Paz, as primeiras eleições, a justificativa da guerra já eram as fraudes de que se alegava e que se alegou sempre. Muito proximamente estamos a discutir a questão da descentralização, está a ser aceita. E daqui a nada, se isto não fechar muito bem, não tenho qualquer problema em perceber que daqui a nada vamos ter um outro fundamento. Não só para a permanência da Renamo com os seus homens, assim como para o seu retorno aos ataques. Portanto, eu penso que quando começamos a chegar a uma situação em que temos confluência de perspectivas, quando chegamos a um momento em que começamos a ver que o comboio volta outra vez aos caris, os consensos alcançados, bem conduzida esta conversa por Sua Excelência o Presidente da República, temos que ser também, digamos, consequentes na forma de reconhecer os erros que foram cometidos ao longo deste tempo. E temos que aceitar que, mais do que procurarmos defender
o que não é defensável, até por uma questão de lógica, porque até podemos tentar mentir pela boca, mas a consciência chama-nos a atenção e assumimos publicamente, por exemplo, coisas como estas que o meu colega do painel assumiu de que até o dia 27 de dezembro de 2017, as atuações da RENAMO eram criminosas. E é esta atuação criminosa que se pretende agora transformar numa situação de um entendimento que quase que ignora todo o rastro que nós conhecemos da RENAMO. Olha, são nossos irmãos, vamos criar condições ótimas para que saiam do mato e venham para a cidade é para todos nós, vai ficar no mato aquele que tiver que ficar lá para produzir, para fazer machambas, mas não com arma, não obrigado por ninguém. Portanto, o entendimento que eu tenho é que é preciso aproveitar muito bem o nível de consenso que vinha sendo alcançado na conversa entre Sua Excelência o Presidente da República e o líder da RENAMO falecido, e que estão a ser, para o meu agrado e para o agrado de muitos moçambicanos, continuados pelo atual coordenador da RENAMO. Vamos valorizar o fato de Sua Excelência o Presidente da República, no âmbito da sua agenda de locação humanica para a presidência aberta, ter aberto espaço para se encontrar com o coordenador da RENAMO e desbloquear aquilo que eram os impasses impostos pela bancada parlamentar da Frelimo, sabiamente que no conhecimento de que havia um cronograma para o andamento do processo de aprovação das leis consentâneas à nova Constituição, era preciso que houvesse sinais clarividentes da RENAMO de que também está a ser neste processo, tendo como objetivo último uma única coisa: a quando das eleições de 10 de outubro, tudo o que for arma neste país era desejável que estivesse nas mãos das Forças Armadas de Libertação de Moçambique e das demais disciplinas militares e paramilitares que têm a prerrogativa de possuir armas para o seu trabalho. A 10 de outubro de 2018 é desejável que todas as armas que estão neste momento nas mãos da RENAMO já tenham sido entregues, como também é desejável que os homens que terão entregue armas já tenham ideia de qual será o seu destino, para onde é que irão. Vão integrar essas disciplinas militares ou vão para outra vida civil e com eventualmente algum apoio para iniciar alguma profissão para o sustento das suas famílias. Mas o Soares colocou aqui um assunto que torna-se interessante. Como é que será este processo? Como é que vai haver equivalência? Como é que um general dos militares da RENAMO irá encontrar algum lugar nas Forças Armadas de Defesa, por exemplo? Bom, ok. Eu irei responder à questão que coloca, mas permita primeiro que eu diga que eu estou satisfeito porque o debate hoje foi bom, permitiu que, na verdade... Não, desculpa. Ok. O debate hoje foi bom porque está a permitir que, na verdade, a máscara do colega Soares, daquilo que é caráter e característica de defensores ferrenhos e propaladores de felicidade, caiu e veio de cima. Como pode ver, é característico, em vez de discutir o assunto, está a discutir o assunto de guerra. Isto é típico deste regime que não tem discurso para adequar ao momento e os desafios que hoje enfrentamos. Na verdade, eu fico triste porque o representante aqui da Frelimo, ele está desfasado, tanto no espírito como na letra, naquilo que tem estado a tentar mostrar a liderança do partido. E é preciso que se saiba aqui, de uma vez por sempre, que os membros ou as pessoas que são da RENAMO são tão moçambicanos como qualquer um, e temos direitos como qualquer outro que seja da Frelimo. A ideia de que os membros da RENAMO não têm os 5 sentidos não é verdade. A ideia de que os membros da RENAMO devem ter encontrado outras pessoas não é possível. Este espaço chamado Moçambique é tão meu como é seu, como é do colega Soares. E eu gostei muito bem porque ele fez um discurso, uma ladainha tão longa, mas que na verdade era só para falar daquilo que pode e sabe falar. E bem disse no final, se este processo não se fechar muito bem, reconhece que este processo tem de ser fechado muito bem. E muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. Daí que eu digo e reitero, tanto eu como nós os partidos, que este processo tem de ser conduzido com seriedade e com o tempo necessário. O colega revela uma grande dose de mentiras e uma grande dose de falta do domínio daquilo que está a acontecer. E os moçambicanos fiquem a saber hoje que as matérias que foram aprovadas hoje, os pareceres destas matérias foram
consensualizados, tinham sido aprovados em comissões específicas, falo da primeira comissão e da quarta comissão, respectivamente, ou vice-versa, antes da comissão, da sessão extraordinária, ora abortada. Então, não se trata aqui de uma coisa nova, mas um grupo de pessoas com pensamento como o do colega aqui, que tem a tendência de mostrar que nós da RENAMO não somos moçambicanos, cria sempre barreiras, tal que aparenta que até o próprio chefe do Estado tem problemas de trabalhar com esse tipo de pessoas dentro da própria sua organização. De tal forma que não é verdade que os pareceres foram feitos ontem ou antes de ontem, ou foram feitos depois da beira. Não. Os pareceres das matérias aprovadas já tinham sido feitas já há muito tempo e consensuais. Mas ainda, quando se fala de pessoas que estão na RENAMO que são pobres, é verdade que as pessoas que estão lá são pobres por várias razões, mas o colega Soares esquece de dizer que aqui em Maputo, no Mafalala, Machaquene, Alto Maé, tem pessoas que não vão à escola, porque não tem dinheiro para subir o chapacé. O colega Soares esquece que tem meninos aqui na cidade de Maputo que não vão à escola porque não tem livros. Isso por causa do próprio governo, do partido que ele defende. Portanto, não podemos ver a pobreza e brincar jocosamente para aquelas pessoas que estão a sofrer. Não. Se é que o seu governo trata bem do cidadão, porque mesmo aqui na sede do país há pessoas que não conseguem ir à escola, há pessoas que não têm o livro, há pessoas que não conseguem apanhar o chapéu, há pessoas que não conseguem ter 2 refeições por dia. Agora, você quer me dizer que você e a Frelimo estão mais preocupados em satisfazer as necessidades básicas daqueles que são membros da RENAMO e não dos outros moçambicanos? Logo, a partir de vê-se que há aqui uma dose de mentira, há aqui uma dose de enganadores que querem se aproveitar da situação para perpetuar uma governação errada que prejudica a maior parte dos moçambicanos. Tal que há muitos moçambicanos sensatos, tanto do lado da Frelimo e do nosso lado estamos muito bem, que estamos engajados em construir este processo de forma sólida. Eu disse muito bem, reitero, saúdo a iniciativa do Encontro na Beira. Por quê? Porque está a ajudar a produzir resultados para a pacificação definitiva do país. Agora, reiteramos que o assunto militar não tem nada a ver com a descentralização. E nós estamos comprometidos para que este assunto corra bem. Colocou uma questão, como é que os guerrilheiros da RENAMO serão enquadrados? Isto não é novidade, meu caro. Temos um exemplo na região. Falamos aqui na entrada do início do programa da África do Sul. O ANC, quando chega ao acordo de entendimento com o regime do apartheid, tinha guerrilheiros também. E o regime do apartheid tinha um exército regular. Mas o exército regular absorveu os guerrilheiros do ANC. Hoje são grandes comandantes na polícia, nos serviços secretos, nas Forças Armadas de Defesa da África do Sul. Também no caso de Moçambique, não é novidade. Já tivemos em 92, 93, muitos generais, muitos soldados, muitos oficiais subalternos que ingressaram no exército e têm um bom desempenho, têm mostrado muita disciplina, até um bom comportamento no exército comparado com os outros. De tal forma que o que se pretende aqui, meu irmão, soldado é soldado, não importa de onde é que vem. Se ele é soldado, é soldado. As regras militares, a disciplina militar é a mesma. O soldado está preparado para mudanças que vierem o mais rapidamente possível. É verdade que terá que passar-se por uma reciclagem. Isto vai ser preciso. Isto acontece em qualquer novidade. Portanto, nisso eu quero dizer, o que é mais importante aqui é a vontade política do que aspectos técnicos e práticos do processo. Quanto a isso vai ser feito porque se
o compromisso que temos visto da parte do Presidente da República, que mais uma vez reitero a dizer que ele enganosamente caiu no ridículo de aceitar o adiamento daquela sessão extraordinária, porque ele, na sua qualidade de chefe do Estado, e constitucionalmente garante da Constituição da República, não podia permitir que o país caminhasse para onde ia. Felizmente, na sua sensatez, percebeu e encontrou formas airosas para que as leis fossem conformadas com a Constituição da República. Não tratei aqui de tratar o Presidente da República, não. Aliás, não tratei o encontro da BER como um erro político, mas o erro político foi a tentativa de chantagear o processo de atualização ou de adequação das leis ordinárias à Constituição da República. Isto sim, quanto a isso, continuo a retirar que era sim um erro político. E nós sabíamos serenamente que tinha que se encontrar formas para que isso aconteça. Agora, tagarelas vão continuar a existir. A esses temos que deixar que continuem a tagarelar e o processo a caminhar. Soaz, são temas interligados, até porque este processo que iniciou hoje na Assembleia da República vai desembocar ao grande dia 10 de outubro. Já se assiste ainda que, assim, a conta-gotas, alguns espreitar parte dos cabeças de lista. Aliás, no domingo, a Frelimo até avançou oficialmente que na linha da frente estavam duas grandes figuras. Falo de Samora Machel Júnior e Enéas Comins, a nível da cidade de Maputo. Do outro polo, do lado de Tete, não é oficial, mas fala-se do avanço, ou do resgate a César de Carvalho, alguém que liderou ou esteve no comando daquele município num processo conturbado, mas também a fazer parelha com um jovem, a esta altura chamado Edson Lino, um jovem economista. Estaremos perante um cenário em que a Frelimo já se prepara para este processo? Bom, muito obrigado, mas se me permitir uma pequena pincelada à última intervenção do meu colega, até por uma questão de esclarecimento, de apoio a ele, porque ele referia-se à pessoa do chefe de Estado como sendo o garante da condicionalidade. Só queria lembrar que, no caso moçambicano, a Constituição subjacente a esse papel fundamental de Sua Excelência Presidente como garante da condicionalidade é a mesma Constituição que nega a existência de partidos armados em Moçambique. Podia ser que fosse desconhecimento do meu colega, estou apenas a emprestar um conhecimento de que a Constituição a que ele se refere, a que ele chama a colação a pessoa de chefe de Estado como garante do seu cumprimento, é exatamente o mesmo texto que não admite a existência de partidos armados em Moçambique. Portanto, ao consultar esta Constituição, se calhar convidar o meu colega a lançar mão também a este artigo que se refere à proibição da existência de partidos armados, porque se calhar isso até pode contribuir para a celeridade no processo do desarmamento de desmobilização da RENAMO e integração dos seus homens. Quanto à questão que coloca, temos estado a discutir sobre isso na agenda passada, no programa passado. Não tínhamos ainda os elementos que sobrevieram ao longo desta semana e penso que continua assente a diferença de funcionamento dos partidos. Foi referido aqui no outro dia, cada partido tem a sua forma de funcionar. Aquilo que eu reiterei nesse programa e que trago novamente neste programa, já com esses novos elementos, é que, independentemente da forma individual de funcionamento de um partido, não devemos descurar do fato de que é a palavra assente, particularmente por lado dos partidos da oposição moçambicana, a ideia de que são mais democratas que qualquer outro partido, neste caso do que a Frelimo. Os processos, entretanto, de escolha dos candidatos aos presidentes dos conselhos autárquicos, nova designação que vem com a nova legislação, estão a falar por si. Portanto, não é preciso que qualquer um aqui propale os níveis de democraticidade com que funciona o seu partido. As informações que vocês, jornalistas, estão a trazer de forma voluntária para o nosso conhecimento, falam por si e estão a dizer onde é que é um partido democrata e onde é que há partidos que têm outras formas de funcionamento. Repara, estamos a ser comunicados de alguns nomes ao nível do Partido Frelimo, pelo menos ao longo da tarde de hoje.
combinar com aquilo que já vem sendo dito desde o final de semana, esta parte sobre a cidade de Maputo, mas hoje também já temos alguns nomes, nomeadamente da cidade da Beira, e falam sempre de 2 ou 3 nomes que vão à votação. Os nomes estão a ser procurados, não podem concorrer todos eles para já, porque cada partido só vai poder indicar um candidato, que vai como cabeça de lista. Então estamos a ter 2 nomes em Maputo, acredito que vai haver mais um nome, já temos 3 nomes na Beira, acho eu, e vai ser assim em todo o país. Nos outros partidos, o que é que nós estamos a ter? Estamos a ter indicações. Estamos a ter indicações de pessoas. Agora, aquelas pessoas que vêm sendo buzinadas ao ouvido sobre processos de democracia internos, estão neste momento a perguntar-se, mas afinal de que é que se estava a falar? Porque, como eu disse, as informações que vocês estão a trazer à tona, estão a falar por si. É de lamentar que pessoas que auguram exercer poderes ao nível da governação autárquica, até poderes ao nível da governação central, onde prometem a maior democracia na governação que poderão vir a desenvolver em caso de ganharem alguma eleição, estejam com problemas de ensaiar esse exercício democrático num núcleo mais pequeno. O que estamos a pedir como moçambicanos é que a democracia que se propala que existe dentro dos partidos, a democracia que se propala que é necessária neste país, que nós vivemos lá há muitos anos esta parte, que ela seja primeiro demonstrada a um nível micro. Isso vai nos dar alguma garantia de que estas pessoas, em caso de alcançarem algum nível de governação, ao nível autárquico, central ou ao nível provincial, não nos vão trair, porque até já trazem algum legado de como é que se faz uma governação democrática, mas não é o que tem-nos sido dado a ver. Portanto, não é de nos congratularmos deste lado e dizermos que, olha, não estamos bem na Frelimo porque nós estamos a fazer a legitimação dos nossos candidatos por via da eleição interna. Portanto, fica a sensação, como algumas pessoas já têm estado a dizer aí fora, que a grandeza da Frelimo é tal que os processos de problemas internos, em termos de democracia interna, a conflitualidade interna para a identificação de um candidato, é superior em relação àquilo que é o caráter adversário da Frelimo comparado com os outros. Portanto, a Frelimo luta mais sozinha, por causa da sua maturidade e da maturidade dos seus quadros, do que ela quando se vai, digamos, desafiar perante os outros. Então, temos que apoiar os outros partidos, que eles têm que caminhar nesta direção. Cada um pode ter a sua estratégia, tem que ter os seus estatutos, mas tem que procurar, no mínimo, ser consentâneo com o discurso que propala publicamente. Falava-se há bem pouco tempo, ainda bem que já há poucas pessoas já falarem disso, um partido que dizia Moçambique para todos, penso que este era o slogan, porque dava este caráter de integração. Pelo contrário, estamos a ver pessoas que estão a desertar, reclamando do fato dos processos internos serem bastante deficitários do ponto de vista democrático, e estamos a ter, surpresa que tivemos, espero que não se confirme, porque a ser assim vai ser uma hecatombe, que é dizer que já há um candidato negociado por parte da Renamo, não é? Que entra para a Renamo por via de uma negociação que lhe torna logo candidato. Portanto, entra para o partido porque negociou que seria... Portanto, eu espero que não se confirme isso, porque a confirmar-se isso vai ser uma grande desilusão para aquelas pessoas que depositavam eventualmente alguma franja da sua confiança no partido ou naquela pessoa. Portanto, são estas coisas que, saindo da esfera dos partidos políticos, como moçambicanos, desejosos em ver o país a crescer do seu ponto de vista democrático e desejosos de ver o país a ser governado por pessoas com instinto democrático. São estas coisas, como moçambicanos, temos que olhar e dizer, não, para aí, de onde é que resulta este candidato? Porque se resulta de uma indicação, nada me dá garantias de que a sua governação vai ser democrática. Se já ele resulta de um processo de indicação, de um processo forçado, de um processo negociado, então também vamos ter uma governação toda ela prenhe de situações de ditadura. Então, é isto que eu penso que temos que olhar. Como dizia, só para terminar, é bom, encorajo o Partido Frelimo que continue nesta linha, da mesma forma que já ouvimos nomes de Maputo e Beira, que continuemos a ouvir mais nomes de pessoas e, sobretudo, que fiquemos atentos aos processos eleitorais internos, que, como se sabe, são bem renhidos. E esse caráter renhido das eleições internas do Partido Frelimo é a melhor marca reveladora da grandeza democrática do Partido Frelimo enquanto partido político e enquanto partido de governo neste momento. Alfredo Magomis, a semana foi marcada pela apresentação e com pompa, diga-se, de Venâncio Mondlane, a filiação de Venâncio Mondlane a Renamo. Tem algum sabor a adesão à cabeça de lista Venâncio Mondlane aqui para o município de Maputo? Ou nem por isso? Eu ia responder a sua questão, mas antes vou também recuar um pouco no ponto que estive a discutir antes, em relação a partidos armados. No meu entendimento, os partidos, existem normas legais
que instituem para que haja formação de partidos políticos. E de que eu saiba, a Renamo é um partido político oficial em Moçambique. E não sei se o colega que sofre de algum problema que não faz recordar que a Renamo não tem armas. Se for para membros, conselheiros da Renamo, espalhados nesse país todo, não vai encontrar nenhum armado. Se está armado, é uma arma legal que encontrou por vias que a própria lei moçambicana prevê. Vai para a comissão política, não vai encontrar ninguém armado. Os delegados não vão encontrar alguém armado. Não sei de que ele está a falar. Agora, tanto a Frelimo como a Renamo têm braços armados. A Frelimo usa a polícia, a Frelimo usa Forças Armadas, a Frelimo usa o CISI, a Frelimo usa a Cernic para atacar a Renamo. Daí a necessidade da Renamo também de fazer isto. Mas quantos partidos não estão armados? Não estão armados, só para sossegar o colega, eu não tenho arma. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza disso. Fica, mas isso é uma afirmação. Eu acho que isso é normal para si, porque tirando isso não tem outro discurso para falar, senão falar de homens armados Renamo. E é característico de gente escovadora, mentir e propalar falsidades. Quanto à questão de Venâncio Mondlane, todos os partidos políticos têm a finalidade última de atingir o poder. E no nosso caso, o poder, caso de Moçambique, o poder consegue-se por voto. O voto pressupõe a existência ou obtenção de mais membros simpatizantes do partido. Se é um cidadão coerente, honesto, quer se afiliar ao nosso partido, qual é a razão de eu negar? Não há. Na verdade, na cidade de Maputo, Venâncio não é um cidadão que se passa despercebido. Daí que o tratamento a que se deveu da sua afiliação ao nosso partido. É um jovem que tem um saber exemplar, é um jovem que tem uma característica própria, é um jovem com uma afirmação, identidade própria, não engraxa ninguém, gosta da transparência, ele se revela um defensor, na verdade, dos mais nobres valores de uma sociedade. Ele se revela um jovem disponível para trabalhar para o país. Quanto a isso, a Renamo só tem de agradecer quando um cidadão desse se junta ao nosso partido, porque é mais um voto que a Renamo vai ter na cidade de Maputo e em 2018, nas eleições gerais, que vai ter no país. Então, eu acho que é uma recepção merecida a um cidadão daquele gabarito, a um político daquela dimensão. Portanto, não se trata aqui de discriminar aos outros que assim o fazem. Aliás, é tradição. Aqui em Moçambique, ainda ontem, este canal passou um trabalho também da Renamo na cidade de Dondo, em que uma série também de membros de outros partidos se afiliaram a Renamo. Isso também foi feito em público e perante câmaras deste canal. Portanto, não é só o Venâncio, é um pouco por todo o país. Mas algumas dessas ações não têm sido transmitidas em público por razões óbvias, ou porque não há canais televisivos ou órgãos de comunicação social, ou porque vocês também não estão disponíveis, de tal forma que o Venâncio é um jovem com energia, inteligência, capacidade, que quer trabalhar para o país. E como é que a Renamo vai aproveitar? Como é que a Renamo vai ter mais valia desse potencial do Venâncio? A Renamo não vai aproveitar ninguém. O Venâncio vai contribuir com o seu saber, com a sua inteligência, com a sua força, com a sua saúde, para que a cidade de Maputo, para que Moçambique possa ter jovens mais coerentes, jovens
que querem trabalhar para a melhoria das condições dos moçambicanos. Ele vai dar o seu contributo. Ninguém aqui vai aproveitar ninguém. Ele não está a encontrar aqui uma casa onde não tem pessoas. Se ele vai ou se vem a Renamo, significa que aprecia alguma coisa dentro da Renamo. E isso, o matching, a conexão que se faz entre ele e o partido, que ele viu que vale a pena, que vai se fazer para que a soma das partes dê algo superior. Portanto, trata aqui de uma simbiose que vai ser. Ele vai dar o seu contributo, não só a Renamo, mas a todo ao país. Mas assistimos recentemente outros membros do MDM a filiarem-se a Renamo. Esta apresentação isolada a Venâncio Mondlane, em alguma estratégia de marketing por parte da Renamo ou de Venâncio Mondlane? Não se trata de uma situação isolada. Falhei-lhe aqui de uma situação que se deu no Dondo. Nosso delegado provincial de Sofala, Albano Blaunde, fez também a apresentação pública de muitos cidadãos que eram dos outros partidos que vieram para a Renamo. As peças passaram, acho que dias consecutivos ou no mesmo dia. Não se trata só de Venâncio. São situações que acontecem um pouco por todo o país. Mas é verdade que fala-se muito de Venâncio, porque está aqui em Maputo e já é alguém com algum domínio, com alguma notabilidade nos órgãos de comunicação social e na cidade como tal. Mas isso tem-se feito um pouco por todo o país. Aliás, permite que recue. Muitos desses que se dizem que estão a se afiliar à Renamo, não se trata de se afiliar à Renamo, trata-se de regresso à casa. Muitos desses, com exceção do Venâncio, mas a maioria, se for a ver, na lista dos que vê, são pessoas que regressam ao seu partido original, que, alguma razão de várias situações, tinham aderido a outros partidos, pensando que talvez teriam maior contribuição, mas não foram dados espaço de regresso. Nós não temos que dizer, nós temos que dizer obrigado, parabéns, a casa volte e continue a trabalhar. Uma última questão, como é que está o processo de seleção dos cabeças de lista a nível interno da Renamo? Já há candidatos, como é que está a ser? Não, candidatos existem, mas não tem aqui uma especificação clara de este ou aquele, neste ou naquele local. Repare que esta sessão extraordinária, vamos olhar para Maputo. A maior parte dos nossos, uma maior parte dos nossos delegados provinciais são deputados da Assembleia da República. E os órgãos, como os conselhos provinciais, muitos também são deputados da Assembleia da República. E esta semana, quase que muitas atividades de preparação dos trabalhos de base, das conferências autárquicas das vilas e provinciais para a eleição dos membros ou dos candidatos às Assembleias tiveram esse interregno para atender esta situação. Mas estou em crer que, no final da semana, poderemos começar a ouvir nomes numa e outra autarquia. Como sabemos, este processo é local. O mais importante é que haver aqui um prazo que o gabinete central do partido vai dar para que cada autarquia se organize para apresentar os seus candidatos. Também para estarmos conformados, já que agora, amanhã, a lei vai ser aprovada em definitivo, já teremos um calendário pragmático sobre os limites temporais para a apresentação dos candidatos. Eu acho que, a partir de sim, poderemos começar a ouvir de forma esporádica um outro caso, mas neste momento não posso avançar nenhuma vila autárquica, sobre cidade ou vila, sobre cabeças de lista. Mas é um processo que está a decorrer. Soares, para este capítulo não há tanta diferença entre a Frelimo e a Renamo. Os processos estão praticamente a decorrer a nível interno. Não. Seria de insultuosidade gigantesca comparar os processos de identificação de candidatos nos moldes em que decorrem na Frelimo e na Renamo. Quer dizer, eu penso que mesmo o meu colega tem plena consciência de que a diferença vai de luz para o dia. O que eu gostaria de comentar sobre esta última colocação, sobre a questão do suposto candidato da Renamo na cidade de Maputo, a confirmar-se que eu já disse
em minha intervenção anterior, que seria uma grande hecatombe, um golpe. Por que evita falar do nome? Venâncio Mondlane? Eu não queria estar a pessoalizar, porque estou a acompanhar informações que eu quero acreditar que não se irão confirmar. É a minha crença de que não se irão confirmar, até pela confiança que eu venho depositando de que a idade política da Renamo, apesar dos pergaminhos a que eu me venho referindo nas minhas intervenções aqui, do seu funcionamento inconstitucional e ilegal, eu já estava a crer que estivesse a atingir níveis tais que nunca se arriscaria a que em 2018 indicasse candidatos para uma certa autarquia. Quer dizer, isto é de uma aberração democrática gravíssima. É por isso que estou a negar aquilo que parece óbvio, mas eu continuo a depositar o meu voto de confiança de que, não, ainda que haja um simulacro, olha, há uma concorrência qualquer, pelo menos para dar a entender àqueles que pensavam em depositar o seu voto. Porque isto remete-nos a um certo perigo, sabe? E qual é o perigo que nós temos? Você não pode ser de uma força política e na véspera da aprovação da legislação específica para esta eleição, você muda de partido, sob o risco de, tendo muitos admiradores, ser eleito edil, ser eleito presidente de um conselho autárquico. E a quando da tomada de posse mudar também de partido. E a meio do mandato muda de novo, quer dizer, até o final do mandato, que são 5 anos. Não sei por quantos partidos nós teremos passado, se continuarmos a confundir o funcionamento do partido político enquanto instituição política, como qualquer coisa em que nós nos membramos por algum fanatismo qualquer. Olha, os partidos políticos têm por base a questão da ideologia. Eu não mudo de um partido para o outro, como se eu estivesse a mudar de um clube de futebol para o outro. Parece aquelas coisas que nós fazíamos na infância. Portanto, hoje você joga para o quarteirão 24, amanhã pode jogar para a rua 5, depois joga para o bairro a seguir porque tem uma namorada. Isto não é bem assim. Onde é que está a questão da ideologia? A pertença, o membramento a um partido político tem por base a questão ideológica. E a ideologia de um partido não muda. É por isso que temos, por exemplo, no Partido Frelimo, e acredito que deve ser o mesmo exemplo em alguns outros partidos, pessoas que mesmo não se entendendo no funcionamento do seu partido, na linha política que está aparentemente a ser seguida, não saem do partido, batem-se ali dentro. Por quê? Porque a ideologia por base da qual o partido foi criado e coexiste é a mesma. Agora pode mudar a maneira de interpretar os estatutos, a maneira de desenhar as linhas de orientação do governo, se esse partido estiver a governar, isso pode dividir os membros de um partido. Uma e outra vez pode aparecer um ou outro indisciplinado, ao arrepio dos estatutos do partido, aparece cá fora, diz coisas que não fazem sentido, não sai, entretanto, do partido por alguma razão. Porque a base ideológica continua a mesma. Ora, quando temos pessoas a fazerem este joguete em que estamos habituados no âmbito desportivo, em que a questão é contratual, não é ideológica, é quanto é que me pagam? É contrato de quanto tempo? Que outras garantias é que me dão? Isso é no desporto. Olha, na política nunca foi assim em nenhuma parte do mundo. E nós, como moçambicanos, não inauguremos isso, porque é perigoso. Porque vai trair pessoas. Imagina o risco que nos querem colocar agora em votarmos em pessoas que em menos de 8 meses conseguem estar em 2, 3 partidos. Como eu perguntava há pouco tempo, que garantias é que nos dão de que a quando da tomada de posse confirmarão que ainda são do partido que os fez eleger? E depois vão nos remeter para um certo rebuliço legal, constitucional. Olha como é que nós vamos fazer, agora já não está com o partido, agora está a defender opiniões diferentes das do partido que lhe fez eleger. A meio do mandato aparece outra vez publicamente, pertence a outro partido. Vamos aí ao 5º ano do mandato, está no outro partido. Então vamos para onde? A consciência dos moçambicanos, eu tenho repetido isso, não nos enganemos. Apesar de muitas escolas destruídas pela guerra, apesar de pessoas a correrem de um lado para o outro a fugir das balas disparadas aí por alguns indisciplinados, o governo de Moçambique tem feito um grande esforço de ampliar a rede escolar, o que significa que muitos moçambicanos têm acesso à escola, já sabem ler, já sabem escrever e por causa disso o seu intelecto para interpretar fenómenos políticos também já melhorou bastante. Portanto, estes joguetes que estão a acontecer aqui só vão contribuir para que a nossa oposição, se continuar a funcionar desta forma, vai perdendo cada vez mais campo, porque as pessoas sobre quem nós pretendemos fazer passar as nossas ideias políticas são mais lúcidas e estão se questionando neste momento. Olha, este candidato, se ele for candidato, se há um mês identificava-se como uma certa força política, estrategicamente agora vai pertencer a uma, porque é aquela pela qual ele vai concorrer para uma cidade ou outra, que garantias é que ele me dá de que no decurso do mandato será fiel ao que ele está a dizer? Se até os políticos, já os chefes do partido em que se tinha filiado, conseguiu trair a meio de um mandato, daí que eu estou, por exemplo, a colocar essa hipótese de que provavelmente não será verdade. E eu não quero crer que terá sido dito a liderança do MDM, a quando do membramento do membro de que nós falamos. Olha, eu sou daqui, eu defendo o MDM,
Olha, num exercício que não se percebeu muito bem qual foi, porque nunca foi devidamente explicado, nem mesmo na entrevista do líder do MDM a coisa veio à tona com a cutilância necessária que esclarecesse os moçambicanos o que efetivamente está a passar. Abandona este partido e, pela informação que tem sido passada na imprensa, negocia a entrada para outro partido. Não foi por uma questão ideológica, não foi por uma questão de paixão estatutária. Olha, eu li os estatutos, identifiquei-me com os estatutos, é aqui onde eu... Não, é pela oportunidade de poder concorrer a uma cidade ou outra por um partido que eventualmente reclame alguma expressividade. Olha, chamo a atenção, devemos nos acautelar da possibilidade de estarmos a retroceder na construção do Estado Democrático que grandemente propalamos. O Estado Democrático tem as suas marcas e um dos grandes atores para que um Estado Democrático tenha a sua visibilidade é a pujança dos partidos políticos. Mas a pujança dos partidos políticos também resulta da consequência com que lideram os seus processos de funcionamento interno. Falou-se aqui, por exemplo, que se trata de uma pessoa com uma certa notoriedade. Sim, senhor, eu compreendo, notoriedade que até começou neste canal. Sejamos lúcidos. Os programas televisivos aqui, em que o cidadão aparecia com intervenções bastante críticas ao governo do dia, granjeou a simpatia, do ponto de vista da oposição, chegou onde chegou, tudo bem. E, entretanto, e as pessoas que estão a assistir isto e que acompanham essa tal notoriedade, em que ficam agora? Olha, vamos contigo, como nós estamos a ir com o Ronaldo, olha, saiu do Real Madrid, vai para a Juventus, vamos com ele. E a pergunta que fica, você é do Real ou é da Juventus? Não, eu sou do Ronaldo. Se é esta a perspectiva como nós olhamos a política, tudo bem, mas é menos séria, porque nós na política não negociamos o membramento, nós na política não negociamos o nosso cartão de filiação a um partido, nós na política negociamos eventualmente a nossa consciência, que tem muito que ver com a questão ideológica da coisa. Olha, eu li os estatutos e mais do que os estatutos tenho visto a forma de funcionar do partido e é aqui onde eu quero ficar. Não é isto que me tem sido dito. O que estou a ser informado pela imprensa, e oxalá eu seja desmentido por novos elementos que vocês vão trazer, é que há um processo de saída daqui para aqui que tem por base uma questão negocial, de garantias inclusivamente. E as informações que apareceram na imprensa não foram devidamente desmentidas. Segundo as caras, há uma negociação até para a hipótese A, que é o falhar, depois há uma hipótese B. Isto é uma nova forma de nós estarmos politicamente. Compreendo agora porque que há de haver esta abordagem massiva do processo da saída deste membro de um partido para o outro, do que tem acontecido com outras tantas pessoas que não negociam nada, coitadas, só estão a sair mesmo de um sítio para o outro. Foi referido aqui pelo meu colega do painel que as pessoas que estão agora a integrar a Renamo, afinal não são novas, já lá estiveram, o que significa que desiludidas com a base ideológica foram para outro partido, desiludidas de novo retomam aquela... Que ideologia é esta? Portanto, há que ficar claro aqui, para aqueles que ainda não tenham se membrado em algum partido político, é preciso ter muito cuidado. Na minha opinião, um membramento a um partido político tem por detrás a questão da base ideológica. Agora, lá dentro do partido, podemos encontrar pessoas que na interpretação e aplicação dos estatutos atuem de forma contrária àquilo que se disse inicialmente que era a ideologia do partido. Mas isso não nos deve fazer abandonar o partido, porque a ideologia continua lá. Devemos já continuar a nos bater dentro do partido, de modo que, se nós conseguirmos fazer valer a nossa voz, conseguimos fazer com que o partido volte a respeitar os seus próprios estatutos. Senão, de outra forma, vamos entrar numa situação de prostituição política. Vou passando de um sítio para o outro, vou saltando de uma ideologia a outra, porque quero fazer valer a minha vontade. Olha, a vontade individual não pode vingar num partido. Os partidos têm uma base ideológica forte e histórica. E é essa que tem que prevalecer na mente daquele que quer pertencer a um partido. Quando começamos a entrar perigosamente para a questão da negociação para a entrada num partido, garantias, as garantias estão na Constituição para todos os moçambicanos, não preciso de mais. Eu penso que esta seria a colocação que devia ser amplamente discutida, não só a nível deste debate, até para ajudar as pessoas, como eu referia, temos muitos jovens que agora se interessam em discutir o fenómeno político nacional, para que percebam o que é isto de ser membro de um partido, o que é isto de poder sair de um partido para o outro e quais são as implicações que isso tem, sob o ponto de vista da nossa seriedade enquanto políticos. Tá, mas como isso tem um minuto para... Eu só posso mesmo ter este sorriso porque a colocação do meu colega aqui mostra o quão desesperado quão desesperado ele está, ou desesperado está o partido em que ele representa, pela forma como a Renamo vem consolidando as suas bases, as suas posições. E como podemos ver, ele mesmo revela aqui não só o desespero infamado, mas também uma notoriedade de um comissário político agastado que a todo preço quer trazer aqui filosofias ou
teorias de formação e construção ou aderência a partidos que não têm nada a ver com o assunto em causa. É um cidadão que, como eu dizia, lê os estatutos da RENAMO, estão disponíveis, quer da forma física como da forma eletrônica. Ele quer mudar, qual é o problema? Quantos cidadãos já mudaram de um partido para o partido Frelimo? A Frelimo também a apresentá-los publicamente. Aliás, ainda veremos esta publicação ainda nessas eleições. A Frelimo vai fazer a mesma coisa. Portanto, eu acho que é um comissário político que acho eu que fica bem. Se se fala de um grupo 40 ou de um grupo 20, acho que dele devia fazer parte, porque representa bem esse tipo de grupo e, infelizmente, a organização e a forma de estar da RENAMO está a criar mesmo perturbações, de tal forma que ele está muito preocupado pela nossa consolidação. Mas vamos continuar a ser, como eu dizia, serenos, vamos continuar a conduzir os nossos processos internamente como externamente para que consolidemos a paz, para que construamos um país de todos, não de uma parte, um país de todos em que possamos construir um país sustentável para nós e para as gerações vindouras. Nós estamos comprometidos com o processo da paz, que passa agora pela aprovação das leis, por definitivo amanhã, e vamos continuar a trabalhar para que o processo de integração dos soldados da RENAMO nas unidades militares e paramilitares assim aconteça, e aqueles que não forem podem seguir para a sua integração social. Se, no entanto, descurar ou então tentar fazer correr este processo por pressão de chantagem daqueles que querem ver o país sempre a retroceder. Quanto a isso, nós estamos, tanto eu como o nosso coordenador político, está engajado nisso. Portanto, vamos continuar a trabalhar e, brevemente, como eu dizia, vão começar ali a ouvir os nomes dos cabeças de lista, não sei quem e para onde, porque o processo, na maioria das vezes, ainda não começou ou vai começar. E apelar aos moçambicanos para que não nos deixemos cair em ladainhas de pessoas que usam estes espaços para continuarem a difamarem aos outros, aos partidos e, sobretudo, ao nosso partido, porque a nossa razão é conhecida, a razão pela qual continuamos a ter o apoio que nós temos. Nós somos o único partido que tem os deputados que têm pelo mérito próprio, sem nenhuma desconfiança. E, mesmo se assim fosse, a percentagem que temos merece algum respeito por parte de todos os moçambicanos. Boa noite. Muito obrigado. As defesas de honra esgotam-se. Não, a única coisa que eu queria apelar, se me permitirem poucos segundos, é que Sua Excelência o Presidente da República continue com força e saúde para continuar a conduzir este processo a bom termo e que, como moçambicano, gostaria que desde outubro pudéssemos ter eleições neste país com o partido da RENAMO desarmado, de modo que possamos ter eleições fora de qualquer ameaça e que os moçambicanos possam votar exatamente em quem mais querem, em quem mais confiam e não por medo de que, em caso de não votarem em A e B, a guerra poderá retomar neste país, porque este é o grande problema que os moçambicanos têm. Oxalá Sua Excelência o Presidente da República tenha sucesso neste processo, oxalá o coordenador da RENAMO continue a colaborar e não traia aquilo que eram os consensos já alcançados com o falecido líder da RENAMO e que as bancadas parlamentares façam o seu papel como fizeram hoje, em coordenação com aquilo que têm sido os sinais agora mostrados pela RENAMO, nomeadamente com a promessa de entrega da lista para o desarmamento, desmobilização e integração dos seus homens armados. Muito obrigado, meus senhores. Seguramente mas quem devia falar era eu, porque eu que devia ser o último, né? Se não, não saímos mais. Não saímos mas eu mais. comecei por si. Mas pode ficar à vontade que eu não volto a falar. Fica à vontade, ok? Não, é que o que estou a perceber aqui é que a ideia parece que era. Mas de todas as formas, também vou me despedir aos moçambicanos para hoje, pedindo a serenidade, pedindo a calma, que tudo vai ser levado a cabo num bom termo. Não há aqui partidos armados, a RENAMO não tem arma, mas por força das circunstâncias, nós temos uma parte dos nossos soldados que ostendam por razões sobejamente conhecidas. E em nenhum dia, em nenhum momento, foram realizadas eleições forçadas ou forçosas com cano
para os votantes. Aliás, os outros é que têm feito isso, usando os recursos e meios do Estado para forçar ou para manipularem os resultados. Tá. Alfredo Magomiz, Filimão Soares, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. A próxima semana voltamos com mais temas de índole política aqui para analisar. Muito obrigado. Obrigado, Bonito. Vamos a esta altura olhar